Bom dia, alunos do 8º ano da Escola Estadual Professor Joaquim José de Oliveira. Hoje é dia de estudar matemática. Vamos dar início à nova apostila PET 5, semana 1, página 19 a 22. Unidade temática: grandezas e medidas. Objeto de conhecimento: área de figuras planas, área do círculo e comprimento de sua circunferência. Conteúdos relacionados: medidas de área, volume e capacidade. Para dar início às atividades, primeiro vamos ver algumas observações sobre grandezas e medidas. Algumas grandezas podem ser definidas pelo seu valor numérico e por sua medida, que depende da unidade utilizada. Por exemplo, para medir a área de um terreno, pode-se usar o metro quadrado. Se o terreno tiver grandes extensões, utilizam-se as unidades agrárias, are, hectare e alqueire. Para vocês terem uma noção, um are é a área de um quadrado com 10 metros de lado. Um hectare é a área de um quadrado com 100 metros de lado. E o alqueire varia em diferentes locais do Brasil. Por exemplo, os mais utilizados são o alqueire mineiro e o alqueire paulista. O mineiro, que equivale a 48.400 metros quadrados, e o alqueire paulista, que equivale a 24.200 metros quadrados. Isso, área, ok? Então, a área de um are é um quadrado de 10 metros de lado. Então, 10 vezes 10, 100 metros quadrados. Então, um are que equivale a 100 metros quadrados. O hectare é um quadrado com 100 metros de lado, então 100 vezes 100, que 100 é o quadrado, né, que equivale a 10.000 metros quadrados, correto? E nós temos logo abaixo aqui os múltiplos e os submúltiplos, tanto do metro como metro quadrado, ok? Então nós temos aí o significado através de setas, que é a transformação de medidas de comprimento. Então, no sentido a seta para a direita, que vai da unidade maior para a unidade menor, então nós devemos multiplicar por 10. Quando você vai da unidade menor para a unidade maior, então nós vamos fazer o contrário, nós vamos dividir por 10. Dividir ou multiplicar por 10 é você deslocar a vírgula. Multiplicação para a direita e na divisão desloca a vírgula para a esquerda. Lembra? Por exemplo, nós temos aí, unidade padrão, está aqui no meio, metros. Os múltiplos, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Unidade menor, decímetro, centímetro e milímetro, que é a parte do metro. É isso? Então, por exemplo, se você tem 1 quilômetro, para você transformar para metro, basta você multiplicar por quanto? Por 1.000, porque 1 quilômetro é igual a quantos metros? 1.000 metros, né? Então 1 quilômetro ficaria aqui, e aqui, deslocando a vírgula para cá, que a vírgula está aqui. Então é um 0 aqui por quilômetro, 1 por decâmetro e 1 por metro. Então é igual a 1.000 metros, ok? Agora você tem 1 decímetro, então o decímetro está aqui, que equivale a quantos metros? Então você vai ficar, a vírgula está aqui, então você vai jogar para cá, 0,1. Então, aqui no caso, nós dividimos. No caso de 1.000 para metro, nós multiplicamos. Então, unidade maior para menor, você multiplica. Unidade menor para maior, você divide. Certo? Olha o metro quadrado. A transformação da medida de área. Lembre-se que o quadrado é 4 lados iguais. 1 por 1. Então, 1 vezes 1 dá 1. Certo? Agora, se for o decâmetro, então seria 10 por 10. Então dá quanto? 100. 100 decâmetro. Ok? E vai aqui, 1, né? E aqui 2 zeros. Então nós vamos acrescentar, porque é lado vezes lado. Então são 10 vezes 10. Então sempre que multiplica por 100. Então da unidade maior para menor, você
multiplica por 100. Da unidade menor para maior, você divide por 100. Aqui em cima, metro simples. Aqui é metro quadrado. Então aqui é área. Lá é comprimento. Tá? Então cuidado. Presta atenção. Quando se trata de área, é por 100. Quando se trata de comprimento, é por 10. Tá ok? Então vamos aí, ó. Primeira atividade. Uma fazenda localizada em Minas Gerais possui 9,68 km² de área. Desta área, 50% foram reservados para o plantio de café e o restante foi reservado para a criação de gado. Está dada a informação. Analise. 9,68 km². Então, 9 está aqui, ó. A vírgula está aqui. 68, ó. Sempre duas casas, que é 100, né? De duas casas. Então, 9,68, ó. Falou aí também que porcentagem, 50%. Pensem, 50% é metade de 100%. Quer dizer que é metade de café, metade em pastagem. Não é isso? Letra A. Se um alqueire mineiro equivale a 48.400 metros quadrados, quantos alqueires possui a fazenda? Então, qual que é a primeira coisa? É você saber quantos metros quadrados possui essa fazenda, que é 9,68 km². Então, você vai transformar de quilômetro para metro, né? Então, você vai ter que multiplicar. Vejam bem que está indo no sentido para a direita, do maior para o menor, maior unidade para menor unidade, multiplica. Então, primeiro hectômetro quadrado, multiplica por 100, anda com a vírgula duas casas. Então vai dar 968 que é hectômetro. Decâmetro, multiplica mais uma vez por 100. Então vai dar 96.800 decâmetros. Para metro, mais 2 zeros. Então, a vírgula vem para cá, ó. Então, na verdade, quanto que deu? Aí, no caso, a gente vai apagar essa vírgula aqui e essa aqui, ó. Não é isso? Aí, vamos ter o quê? 96.800.000. Aliás, 9.680.000 metros quadrados, certo? Então, você tem a metragem, né? Que aqui no caso, vou trocar de vermelho aqui para colocar o azul, certo? Agora, para transformar isso para alqueire, você vai pegar isso aqui e dividir por quanto? Por 48.400. Aí você vai ter quantos alqueires que equivalem. Letra B. Quantos hectares possui a fazenda? Lembre-se que um hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Então lembrete aí, né? Então você tem a quantidade de metros, né? Que nós tivemos que encontrar para fazer a letra A. E deu quanto? 9.680.000, né? Metros quadrados. Dividido por quanto? Por 10.000 metros. Se você dividir ou simplificar, né? Você vai ter o quanto aí? Letra C. Quantos hectares foram reservados para o plantio de café? Lembre-se, 50% cada um, né? Então, se o total que você achou na letra B, basta dividir por quanto? Metade. Por quanto que divide? Letra D. Sabendo que para dimensionamento do rebanho, o ideal é que
cada hectare seja ocupado por, no máximo, 20 bois. Quantos bois poderiam ser criados na área reservada de 50% da fazenda? Então, você achou quantos hectares foi reservado para pastagem na letra C. Cada hectare você coloca 20 bois. Então, qual que é o procedimento? É você pegar o total da letra C e multiplicar por quanto? Por 20. Aí você vai encontrar aqui o total dos bois. Atividade 2. Observe a figura ao lado, formada pela justaposição de um retângulo e um semicírculo. Então nós temos aqui, ó, o retângulo e temos também o semicírculo. Os lados do retângulo, dimensão x, x, 2x e 2x. Porque esse lado é igual a este. Este é igual a este. Lembra? Letra A. Quais expressões algébricas representam o perímetro e a área do retângulo em função do parâmetro x? Então, da medida x. Expressões algébricas simplificadas do perímetro do retângulo é quanto? A expressão algébrica simplificada da área do retângulo é quanto? Então, nós devemos achar o perímetro dessa figura, né? Perímetro é 2 vezes comprimento mais 2 vezes a altura, ou a largura, tanto faz, né? Então, como que fica? 2 que multiplica, vale 2x, né? Mais 2 que multiplica o valor de x. Ou perímetro, lado, mais lado, mais lado, mais lado do retângulo, né? É a soma de suas dimensões. Quanto que dá? E a área? Base vezes altura, ou largura vezes comprimento, né? Então aqui é 2x, que é a base, vezes a altura, que é quem? X. 2x vezes x, quanto que dá? Aí você vai colocar aqui. Letra B. Se o perímetro da forma retangular é de 24 metros, encontre o valor de x. Depois, calcule a área do retângulo em metros quadrados. Então, ele deu agora, né? Se o perímetro é 24, então você encontrou o valor aqui, que foi a soma desses lados aqui, ó. 2 com 2 dá 4, com mais 1 dá 6. Quer dizer que se 6x é igual a 24, qual que é o valor de x? X é igual a 24 dividido por 6, x é igual a 4. Então, esse lado aqui mede 4, esse lado mede 4. Aqui é 2 vezes, né, 2 vezes 4, que dá quanto? 8 e 8. Então, aí agora fica fácil de você encontrar. Letra C. Considerando o valor de x encontrado anteriormente, transforme o perímetro do retângulo em centímetros e sua área em centímetros quadrados. Lembre-se que 1 metro é igual a 100 centímetros e 1 metro quadrado que equivale a 10.000 centímetros, né? Então, aí agora é só você analisar. Você já sabe o valor de x. Então, qual que é o perímetro do retângulo? Em centímetros. O que você vai fazer? Você vai pegar o perímetro que você encontrou aqui, né? Que aqui deu 4 por 8, né? Vai fazer o perímetro. E o resultado você vai fazer o quê? Multiplicar por quanto? Por 100. E o metro quadrado? O que você vai fazer?
né? Então você vai ver quanto deu aqui, né? Multiplicar, ó, 4 vezes esse, que é a área, né? E multiplicar por quanto? 1 metro quadrado equivale a quanto mesmo? Centímetros? 10.000 centímetros quadrados. Então você vai multiplicar por 10.000. Letra D. Sabendo que o diâmetro do círculo é x metros e seu raio é metade do diâmetro e seu perímetro ou comprimento é 2π radiano metros e a sua área é π radiano ao quadrado de metros quadrados. Considere o valor x encontrado anteriormente e 3 como aproximação para o valor de π para calcular o raio e o comprimento do semicírculo em metros e a sua área em metros quadrados. Depois, transforme o raio e o comprimento do semicírculo em centímetros e a sua área em centímetros quadrados. Em seguida, calcule o perímetro em metros, em centímetros e a área total da figura em metros quadrados e em centímetros quadrados. Está bem complexa a letra D. Primeiramente, vamos ver o seguinte. Lembram? Esse lado até esse vale quanto? X. O meio é o raio, né, que é o centro da circunferência até a extremidade. É chamado de quê? De raio, né? O diâmetro, né, é 2 vezes o raio, ou seja, o raio é a metade deste lado, que é a metade do diâmetro. Então o diâmetro é x. Qual que será o raio? É x dividido por 2, é a metade. Lembra-se? Então nós já sabemos que esse valor aqui é quanto? É 4, né? Então aí vai ficar 4 dividido por 2, que dá quanto? 2. Quer dizer que o raio é 2. Então agora ficou mais fácil. Você já tem o raio. Então lá falou o quê? Que a fórmula para você achar o comprimento é 2πr vezes o raio. Então, 2 vezes o π é para você representar pelo número 3, né? E o raio que você achou também é de 2. Então, o comprimento vai ser 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12. Certo?